Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal João Davi Assuntos do Caminho. Pois aqui nós queremos transmitir, meditar, orar junto com você, para que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, se espalhe no universo e a paz de Cristo seja um bom perfume que será sentido por todo mundo aonde você for. Hoje eu estou aqui com o livro de Neemias e eu vou ler no livro de Neemias alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. Acontece que Neemias um dos irmãos dele, chamado Anani, veio com alguns de Judá, e Neemias perguntou pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles responderam a Neemias: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e vergonha. Também está derrubado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo ouvido esta palavra, sentei-me e chorei, diz Neemias, e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. E ele continua orando. E aqui no capítulo 2 diz que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, uma vez que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na presença do rei. Já faziam 10 anos que Neemias era copeiro do rei, e o rei nunca tinha visto o rosto dele triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Neemias disse: então temi sobremaneira. Ele ficou com medo enorme e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não há de estar triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou, disse Neemias: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-me que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que houver de ocupar. E o rei me deu graças à mão benéfica de meu Deus sobre mim. Amém, amém. Lá no versículo 13 ele diz: então de noite me levantei e uns poucos homens comigo,
e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Que coisa linda é ver essa oração de Neemias, né? É curioso que ele, sendo ele o copeiro do rei, quando ele se apresenta tristonho, que o rei pergunta: pai, eu nunca vi você triste, por que você está assim, se você não está doente? Ele diz: então eu orei ao Deus do céu. Deve ter sido uma oração silenciosa, né? Uma oração rápida, porque ele não tinha suportado saber do estado de Jerusalém, que tinha sido queimada, que a muralha de Jerusalém estava destruída, que as portas da cidade estavam queimadas. E então ele decidiu orar ali mesmo, sabe, pelos muros em ruínas de Jerusalém. Neemias teve uma oportunidade, porque nunca houve um coração que clame ao Senhor e que não foi atendido, sabe? Deus enviou essa oportunidade a Neemias. O rei percebeu o seu semblante, percebeu a tristeza do seu coração, o rei Artaxerxes. E o rei pergunta para ele: o que você deseja? Ele diz: então orei ao Deus do céu. Ele ora ao Deus do céu. Uma oração em silêncio, deve ter sido uma oração rápida. Ele não podia ficar muito tempo sem responder ao rei Artaxerxes, poderia soar como uma afronta, né? Então orei ao Deus do céu. Ele estava com muito medo, diz a palavra, estava sobremaneira com medo, mas todo o seu coração estava voltado para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Oremos ao Deus do céu, ao que tem, diz a palavra, ser-lhe-á dado. Orei ao Deus do céu, disse Neemias. Orei ao Deus do céu. Entregar ao rei a taça de vinho era o seu trabalho, sabe? Mas ele fez uma pausa silenciosa para a oração. Ele ora ao pé do rei ali, uma oração breve. Entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias, a oração estava dentro dele, ali mesmo, sabe? Uma oração breve e silenciosa ao Deus do céu. Faça você assim também. Eu faço assim. Determine horários para você orar, sabe? Para você estar sós com Deus. Para você poder dizer: Senhor, ajuda-me. Guarda-me, Senhor. Você pode orar de qualquer maneira. Você pode orar assim com uma breve oração nas suas agonias, nos seus sofrimentos. Guarda-me, Senhor. Você pode orar com frequência, orações breves, né? Você pode adquirir um espírito de oração, sabe? Isso alcançará os ouvidos de Deus. Nós podemos falar com o Senhor muitas vezes. Falar com o Senhor. Você pode falar muitas vezes com o Senhor, muitas vezes por dia. Uma oração assim: sejas tu comigo, ó Pai, como aquele pecador publicano da parábola de Jesus: sê propício a mim, que sou um pecador, ó Pai. Oração simples, mas ore com seu coração, entendeu? Com uma fé viva em Jesus de Nazaré. Não para agradar os homens, não para falar demais, entendeu? Mas eu espero que vocês abundem em orações. Você pode dizer assim: guia-me, ó Deus. Mostre a sua dependência de Deus. Que o Espírito Santo dê a você esse coração, sabe? Porque Deus ama atender as suas orações. Deus nos ouve, mas nos ouve
por causa da sinceridade das nossas orações. Foi assim que ele ouviu a oração de Neemias, a oração sincera, a contrição do seu coração por sua Jerusalém amada que estava destruída. Orai sem cessar, é o que diz a palavra. Significa que eu vou sair andando, indo trabalhar e o tempo todo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, fazendo oração modelo. Não necessita isso, mas necessita que eu tenha um coração sabedor de que Deus me ouve, de que Deus me ama, de que Jesus gosta de ouvir, o Pai gosta de ouvir as minhas súplicas e me atende. Porque Jesus Cristo me amou, eu não sei exatamente por que Ele me amou, mas eu e Ele, nós estamos unidos, uma união indissolúvel. Ele desceu ao nosso coração e se fez morada em nós. Por isso que eu oro sempre, eu oro na alegria, quando me acontecem coisas boas, eu digo, Senhor, dá-me mais graça, que felicidade, dá-me mais graça, Senhor. Mas eu oro também quando estou em dificuldades, quando tiver em dificuldades, derrame uma breve oração para Ele, entendeu? Você acha que existe uma tentação contra você? Faça uma breve oração. Se o pecado começa a fasciná-lo, faça uma oração. Segura-me, Senhor, na minha mão. Segura na mão de Deus, uma canção que o papai gostava muito. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afundar, segura na mão de Deus. O pecado começa a fasciná-lo, sabe? Mas você faz uma oração, segura, Senhor, na minha mão. Entendeu? Se você vai falar com alguém, ore primeiro. Se você vai levar a mensagem da palavra, ore primeiro. Ore, peça a Jesus que te dê compreensão. Ore quando você fala. Ore, esteja em estado de oração, mesmo que você esteja já falando com alguém. Ore quando você fala sobre Jesus de Nazaré. Ore enquanto você viver, sabe? Se a angústia te apareceu na vida, ore. Ou quando a sombra da morte chegar, se apresentar para você, para querer te arrebatar, não me esconda teu rosto de mim, Senhor. Faça como Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí Deus ouvirá orações assim, sabe? Deixa a sua voz erguer-se como uma fonte que jorra para o céu, porque Deus ouve as nossas palavras e responde às nossas orações. Portanto, ore assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou se você não tem interesse na palavra de Jesus, se você não quer saber dessa verdade, peça ao Senhor, dá-me interesse em Jesus Cristo, Senhor. Que Deus abençoe a você, pelo amor de nosso amado Redentor Jesus Cristo. Pois Deus atende às orações daqueles que amam sinceramente a Jesus Cristo. A estes Deus ouve e atende às orações, assim como atendeu às orações de Neemias no texto que nós lemos aqui. Beijo no seu coração. A minha oração nesse momento é que a paz de Deus, que a paz de Jesus encha o seu coração com a sua própria paz e que você comece a entender que não se vive fora de Deus. Só tem vida quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um beijo.